As pessoas não estão muito preocupadas, para te falar a verdade. Eu acho que já gamificou. Eu acho que é como se estivesse assistindo um Reel, um TikTok, entende? Agora, próximo assunto, já deu. Uhum. Estamos Mas aqui, você- vamos ficar bem. Pietra Príncipe, minha querida, que bom te ver de novo, tudo bem? Que bom te ver. Tudo indo. Tudo indo, De né? acordo com as coisas que houveram, estão acontecendo no Rio, né? Você está no Rio, você chegou no fim de semana No fim de semana. e Foi o logo, tempinho do jet lag e para entrar de volta no túnel do tempo dos absurdos do Rio, que nunca deixou de acontecer, né? Mas cada vez que acontece uma coisa, como uma chacina, um lance desse, te traz de novo para muitas memórias, para uma percepção estranha. como é que você passou esses últimos 2 dias? O dia dessa mega operação aí no Rio, para quem só para quem está nos assistindo se localizar, né? A gente está gravando esse programa no fim do dia da quarta-feira, a mega operação que aconteceu foi na terça, então foi um dia de uma mega operação policial na Zona Norte, que resultou em pelo menos 120 mortes, e se espalhou de alguma forma pelo resto da cidade, conforme houve algumas retaliações em outros bairros, formação de barricadas e tal, mas ficou mais concentrada mesmo ali na Zona Norte, né? E nesse dia seguinte, nessa ressaca, como é que foram esses 2 dias para você? Aqui é o Rio Farsa. Eu moro na Zona Sul, e eu estou sempre cercada da favela. Na minha janela eu vejo Cristo numa delas e na outra a favela. Então é a sensação de... Mas é uma sensação de panos quentes, de que nada... é só tipo o povo muito conformado, eternamente conformado. E quem tem mais grana não assiste como se fosse um filme, um pouco. E isso é uma coisa que sempre aconteceu, né? A pessoa fala assim, não, porque a violência não tem uma cara, não tem um porquê, é um monstro mau da criança, sabe? É o bandido, é o polícia, bem e o mal, é uma coisa assim. Então, o que se vê aqui na vida prática de Zona Sul é alguém perguntando assim, e aí, fulana, para recepcionista de um lugar, como voltou para casa bem? É uma coisa bem, sabe, bem fora da realidade, desconecte total, até porque nada acontece exatamente aqui, cada coisa que acontece na Zona Sul, cada morte que acontece aqui é de grande repercussão mundial. Se fosse uma sequer, tem Abraço na Lagoa, Basta, Pomba da Paz, já teve tudo que você possa imaginar. Então é uma sensação de ter ido embora e estar aqui de volta e que não, e que de nada adiantou, e talvez as coisas estejam... É difícil. As pessoas não estão muito preocupadas, para te falar a verdade. Eu acho que já gamificou. Eu acho que é como se estivesse assistindo um Reel, um TikTok, entende? Agora, próximo assunto, já deu. Uhum. Estamos Mas aqui, vamos ficar bem. mas você sabe que isso que você está falando desmonta um senso comum que é meu, eu não sei se é de mais paulistanos, eu acho que tem mais paulistanos que tenham esse senso comum que eu tenho, que é o de que uma das diferenças fundamentais da violência do Rio para a violência para São Paulo é que no Rio é mais misturado, é que no Rio você tem comunidade com presença de tráfico de drogas, né, de organização criminosa, mais próximo dos bairros nobres. E em São Paulo isso é mais separado, fica mais distante. Mais espaço. Isso. Uhum. Isso, na prática, você não sente isso assim? Não é uma coisa que chega em você tanto? O que chega aqui, a violência que chega aqui, é a violência do roubar um celular. Por exemplo, eu apanhei antes de ir para Portugal. Uma das primeiras coisas que começou a me desmontar aqui foi um dia patinando na orla, tipo Manuel Carlos, sabe? Ali na frente dos dois irmãos, e alguém me deu uma porrada e eu não me lembro. E eu caí no meio da rua e fiquei desacordada.
e ninguém queria, todo ensanguentado, ninguém queria me levar porque não sabia o que eu tinha feito. Então foi isso que chegou aqui para mim. Isso é o máximo do que chega. O que eu quero dizer é, o crime está aqui, mas não é como São Paulo, por exemplo, que pelo que eu entendo e compreendo um pouco do que me contam, que existe mais, acho que, a coisa do assalto em casa. Isso não acontece muito aqui nessa zona sul ilusória. Aqui é roubo de telefone, esse tipo de violência que pode acontecer em detrimento disso. Mas também, outro dia mesmo, a recepcionista de um lugar onde eu frequento, o cara tentou estuprar aqui, em Ipanema. Então não está fora, não é? O crime está fora, não é isso. Mas é totalmente diferente do que para a Zona Norte. Totalmente. Não a ponto de eu achar que eu sou Vincent Cassel e achar assim, esse aqui é um rio para francês, vou ficar aqui. Você tem que ser muito sociopata para você acreditar nisso, ou então burro. Eu gosto que você, inclusive, nomeou quem é o sociopata e o burro, né? Não, ele é francês, eu tô falando se você for... Aí ele pode ser ignorante, mas se você quer se iludir, talvez ele consiga. Mas se você chega ao ponto de canalice, de achar que tá tudo bem aqui, tudo bem, você ficar, você ama o Rio, você tem as suas circunstâncias, família, não é isso. Você não pode. Mas você fingir que nada acontece, você pirou, tá se fazendo de louco. Mas então o que você está me descrevendo e que acho que faz sentido para a cabeça paulistana minha é que essa violência do Comando Vermelho na comunidade, do confronto do Comando Vermelho com a polícia, do subjugar moradores, isso tudo, isso é um território. O território eu quero te ouvir, mas estou falando como é que eu estou desenhando aqui, para você me ajudar a entender. E o território que você está chamando aí mais de farsesco é onde existe essa criminalidade, como que eu posso dizer? Mais comum, entre aspas, que é de roubo, de sequestro. Mais de cidade turística. Isso. Cidade turística. Tipo, alguém roubar a tua carteira, roubar seu telefone, porque é um momento totalmente turístico, né? É um momento de Airbnb, um momento de Ipanema, Copacabana, é isso. Então é o momento do cara bater tua carteira, roubar teu telefone. No geral é isso. Claro que a violência policial, eu posso falar, né, por mim, pelas minhas experiências, já passei por situações, apesar de ser uma mulher daqui, e de ter que dizer, não, eu moro aqui e tal, mas a gente é mulher. Mas a coisa é muito... Quando você vai para a Zona Norte, ou você vai para qualquer morro também, as pessoas já, assumem que aquilo é o normal, né? E elas estão cantando aí desde 1900 e lá vai bolinha, isso aqui, um sonho muito pequeno, que eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Ela nem quer sair da favela. O sonho já começa bem pequeno, embora seja imenso. E aí, fazendo uma alusão ao funk, porque é uma coisa com a qual eu cresci, com 12 anos eu ia para ali para poder tentar entender por que na sexta-feira eu podia fazer o que eu quisesse, o menino do morro só tinha aquele dia. E tinha esse sonho, né? Hoje eu assisti um filme do Claudinho Bochecha, da história deles, e eles têm uma música muito bonita, que é Rap do Salgueiro, que diz: agitar o mundo, vamos navegar. O que eles querem é a mesma coisa que eu quero, mas que eu consigo ter deluxe. Mas que eu tinha que fazer um movimento. Agitar o mundo, vamos navegar. Vamos transitar. O sonho ainda é muito pequeno. E eu acho que é sobre isso. Não, eu acho também. E eu acho que nisso a gente está falando dos mesmos problemas, assim, né? Porque a gente está fazendo algumas distinções entre São Paulo e Rio. Entre São Paulo e Rio. Porque eu acho que elas existem distinções importantes do tipo de medo que se sente em cada lugar, do tipo de violência que se pratica em cada lugar, mas medo é medo. Medo é medo. E do mesmo jeito, o desejo de não sentir medo e de conseguir transitar e de ser feliz é universal, é uma coisa que
que está dentro de cada um dos seres humanos, assim. Então, seja ele no morro, seja ele aqui em São Paulo não tem morro, tem as comunidades, tem as periferias e tudo, seja lá, seja no apartamento de 5 milhões de reais. As pessoas têm alguns desejos e alguns medos que são compartilhados, que nos são da coisa humanos. Humana. Exato, né? Exatamente. E aí, mas existem essas distinções da forma como esse medo se manifesta e da forma como o crime se manifesta em cada uma dessas cidades, né? Que eu acho que é por isso que a gente está fazendo esse desenho, assim. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu morei no centro da cidade, que sempre foi tido como um lugar muito violento. Uhum. E tem um grau importante, teve sempre um grau mínimo de violência ali, que já não é tão baixo, que nunca foi tão baixo, que é sempre desse tipo, de assalto, de bater carteira. Eu não vou nem falar da violência contra a mulher, tá? De estupro, de assalto. Sim, não estamos nessa, hoje, porque a gente sabe. Lugar. Isso, exato. Isso não tem distinção. Não, mas assim, esses crimes, né, mais corriqueiros e tal, corriqueiros que não deviam ser, né, evidente, mas que a gente acabou se acostumando. Mas por ser corriqueiro não quer dizer que pode ser comum, não é normal. Não é. Ele só se repete muito em um volume muito grande. Né? Aí a gente teve um período em que o centro da cidade melhorou muito, enfim, rolou uma revitalização, teve um cuidado, conforme as empresas voltam, a vida noturna volta, conforme a cidade é ocupada, por assim dizer, esse tipo de criminalidade tende a cair. Este tipo. Atrai por um lado, porque tem mais movimento, por outro lado, com o movimento vem mais iluminação, mais polícia, mais... A gentrificação e mas não necessariamente gentrificado. Não. Você sabe por que eu vou te falar isso? Mas essa é uma discussão super importante. Mas por que eu vou te falar isso? Eu cobri cidades, né? Em São Paulo a gente fala cidades... cidades, metrópole. Eu fiz essa cobertura de polícia por algum tempo em São Paulo. E eu sempre gostei muito desse assunto, né, de segurança pública, de direitos humanos, tentando conciliar as duas coisas sem parecer. E eu sou da Zona Leste, que, embora eu fosse de um bairro bom, assim, classe média, classe C, né, da Zona Leste, eu não era exatamente de uma periferia profunda, mas estava ali muito próxima dos bairros mais periféricos, né? Então, algumas coisas também vêm da minha experiência pessoal, outras da experiência profissional. Independentemente de virar um lugar de grana, de que você ter de ficar hypado, de gentrificar, que é isso que gentrificar, né? Para quem não conhece o termo, quer dizer, né? Você atrai, começa a tornar o lugar atraente, aí começa a vir só vir galera de grana e, consequentemente, só galera de grana consegue continuar vindo. E as pessoas que moravam ali quando o lugar era decadente vão sendo lentamente expulsas. Exatamente. Mas existem algumas experiências em alguns bairros que só reocupa, que não gentrifica necessariamente, e que isso já promove um tipo de revitalização ali no lugar que leva mais segurança automaticamente. Isso pode vir de maneiras muito variadas. Às vezes é uma empresa que se instala ali próximo, e, portanto, as pessoas ali perto começam a não ter que atravessar a cidade. Porque aí já tem segurança ali, a pessoa consegue passar. Consegue trabalhar ali perto, sem ter que pegar 3 horas de transporte público. Aí, conforme ela não sai, ela começa a procurar alternativas ali mais próximas de comércio, aí isso dá uma estimulada no comércio. Então, assim, não é que revoluciona, que gentrifica 100%, mas ocupa. Aquele lugar fica, de fato, ocupado por vida normal, por vida... fica vivo, começa a pulsar. Por vida civil, por uma vida civil, exato. não militarizada, não armada. Isso, e humana, né, de gente convivendo e estando. Exato. E eu acho que
essa é uma pauta que muitas vezes fica fora da discussão, né? Assim, enfim, é um pedaço da coisa. E eu não conheço as comunidades do Rio. O que eu conheço das comunidades do Rio, eu conheço ou via ficção, Tá. ou via jornalismo, Uhum. e cada um desses dois coloca a sua camada de interpretação em cima que tem seus vieses, né? Sim, com certeza. Eu Mas conheço através da história da coisa do baile funk, que também já é uma história que você não está chegando lá. E assim, e algum namorado que eu tinha, tipo, na época no Vidigal aqui, que era ator, então também já dava uma cortada no assunto, entendeu? Então que estava na bola da vez do momento. Então tudo isso também tem recorte, com certeza. Mas quando eu vou ali com 12 anos para o morro e vou para os morros da Zona Sul, para entender aquilo que eu tenho um profundo interesse, mesmo sendo no recorte ali do baile funk, ali eu conseguia entender esse recorte da parte do baile funk. O que você entendeu disso? Me conta o que você entendeu dessa época. Sabe quando eu tive pequenininha, né? Tipo 12, 13 anos, tá? E aí eu entendi que as pessoas não tinham as mesmas... Parece óbvio, mas eu penso que eu era uma menina de 12, 13 anos, né? As pessoas não tinham as mesmas possibilidades, que o meu destino estava traçado num sentido de, por exemplo, poderia não ter a família mais incrível, mas eu tinha um colégio muito bom e provavelmente eu ia fazer faculdade e aquilo ia acontecer num ritmo meio natural. E que ali, de repente, não ia ser assim. E mesmo quem não era do morro, quem era daqui, do asfalto, também se envolveu com tráfico ou não, muita gente foi confundida e amigos começaram a morrer das formas mais bárbaras que você possa imaginar. Tipo, dessas aí para, tipo, nível Tim Lopes. Então, para uma criança que está crescendo, virando adolescente, e entendendo a discrepância e que a cidade é quebrada, e que é coisa quebrada, e que com quem eu brincava na praia, que é o meu lugar primeiro, que parece muito democrático, mas na verdade ele não necessariamente é, porque eu estou brincando ali no mar. Mas aí eu vou fazer aniversário, quero chamar fulaninho para chamar 5 pessoas. Sempre vai ter um pai ou uma mãe que vai dizer, não, mas você não vai chamar esse menino. Eu falo, por que não? Aí eu comecei a entender um pouco. Aí me cai um véu assim de pureza, sabe? De inocência. De falar assim, tá, então essa meritocracia ela não tinha essa palavra ainda, né? Mas não é necessariamente assim. Aí, de repente, quando eu vejo, já estou com... já passei por inúmeras experiências de ver pessoas sendo mortas ou presas ou tomar um tiro e isso ser meio que normalizado. Mas fulano estava envolvido. Eu falei, mas não é normal ele tomar um tiro. Não é normal ele ser torturado. E aí, além disso, de repente eu estou ali na faculdade e o meu amigo vem trazer água para mim, eu falo, amigo, e ele tem uma outra situação, porque ele é do morro, então ele é entregador de água, então a gente está todo mundo aqui nesse lugar, mas cada realidade é uma. E aí eles já começam a ter filho mais cedo, as pessoas que são mais pobres, e se casar, e vão para determinada religião, aí o recorte vai ficando, sabe? E aí aí todo mundo começa a se dividir, o que é muito triste e ruim. E aí, num recorte que é meu, vou falar rapidamente, aí eu começo a trabalhar em loja, para poder ter a minha graninha muito cedo. E aí, de repente, noto que as minhas amigas do meu colégio não me vêm de uniforme, dizem, moça, eu falo, sou eu, Pietra. E elas não notavam, então, descortina o véu da ilusão do Rio. E aí, como funcionam as favelas, como funciona. Porque é muito, a gente, mas hoje em dia, como as pessoas estão nessa coisa do bem e do mal, e elas são muito reacionárias e muito, mas saber como é que é o tráfico, você sabe. Ué, meu amor, mas se eu observei o morro e eu observo, eu só preciso observar um pouco. A Zona Sul está acontecendo em todos os lugares. O Rio é contravenção, o Rio tem tráfico, o carnaval, o jogo do bicho, tudo isso são coisas que estão aí. Negar isso é uma insanidade. Pois é, mas eu fico muito surpresa, assim, não sei se surpresa, mas eu estou achando muito revelador para mim, porque eu achava que pela mera proximidade, por essa convivência que você acabou de descrever, né? Porque
Eu, por exemplo, se eu nasço em São Paulo, num determinado bairro, eu não vou ter contato com alguém de Não. periferia que não seja um contato, e eu vou falar de uma forma jocosa aqui, pelo amor de Deus, mas hierárquico socialmente falando. Então, de patronagem. Uhum, isso. Dependendo do bairro. Que alguém vai dizer assim, o menino que faz não sei o que para mim. Isso, é isso. Dependendo A do gente não bairro. pode ser hipócrita e não saber que é como as pessoas falam. Exato. Tem bairros que ainda tem um pouquinho mais de contato, mas tem bairros em São Paulo que são completamente isolados dos bairros mais pobres, isolados, a não ser na relação de vassalagem, né? Uhum. O que você está me descrevendo, na minha ingenuidade aqui, eu achava que pelo fato de as pessoas conviverem tão mais próximas, em diferentes cenários, vindo de lugares tão diferentes, esse abismo era menor. Não, ele só é mais fantasiado, saturado, bronzeado e tingido. Ele é um dia falso de verão. Uhum. E para você manter, você tem que. Para você não perder o olhar mais ou menos humano, você tem que perseverar e talvez até ir embora. Porque senão é muito provável que você comece a reproduzir maluquices, do tipo a violência, sementes do mal. Eu comecei a ver assim, pessoas do meu convívio dizendo coisas tipo desse calibre. E, sabe, e que estudaram comigo e que entraram numas. E eu falo, mas você não lembra da gente? Você não, da gente criança, a gente falou aquele dia da Turma da Mônica, né? Da gente em idade de ser a Turma da Mônica. E aí, mas mesmo assim já era partido, é que a gente não estava vendo, porque a gente era pequenininho. Não entendeu? Tinha malícia, né? E o racismo já é mais explanado, e aí deu uma hora que começa a se disfarçar mais, e agora entra uma explanação já maior de novo, né? A coisa do mimimi, do nossa. Então, sabe? E essa falta de noção, porque é um lugar decadente, o Rio de Janeiro ele é decadente, a Zona Sul é decadente, sabe? Imagina, são mulheres de pensão que não casam para poder ter a pensão do militar, isso é uma realidade. Eu só posso falar aqui do recorte do que eu vi, entende? Sim, eu não estou aqui dizendo, é tudo assim, eu estou dizendo de dentro da minha própria cabeça, daquilo que eu vejo aqui panoramicamente. Sim, aqui o nosso programa é para isso, para a gente contar como a gente está enxergando o mundo e as coisas que estamos atravessando. Mas você falou de uma coisa interessante, né? Dessa insensibilidade e dessa. Por outro lado, eu tenho me pegado recentemente sendo desafiada pelo meu próprio medo, pelo meu próprio medo. Eu acho que é isso. Eu estou sendo desafiada pelo meu próprio medo, porque eu também estou muito cansada de violência. Eu estou muito cansada de bandido, eu estou cansada de ladrão, eu estou cansada de crime organizado, eu estou cansada de não poder sair tomar um gin, eu estou cansada de. Eu estou exausta. E transformar esse cansaço num discurso de bem contra o mal é muito tentador. Muito tentador. É muito tentador. É muito tentador. Em algum momento mais cedo, eu quase fui a isso, em algum momento da minha vida, sabia? Mas me conta, é muito tentador. E como você resiste? Não, mas onde você consegue modular entre a tentação de virar isso, tipo, e não ligar mais para nada, mas ao mesmo tempo a gente tem que viver, né? Não vou viver porque tem gente morrendo. Não vai dar. Porque viver requer determinada sociopatia, porque senão você não vai viver. Exatamente, exato. Uma dose, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Uma dosezinha de sociopatia, por favor. Olha, eu estou tentando conciliar. Não está uma coisa bem resolvida para mim, porque eu nunca tinha sentido isso nesse grau que eu tenho sentido. E veja, eu sou de São Paulo, eu tenho medo de ir em São Paulo
E com essa experiência jornalística, que é uma experiência que você tem, talvez ainda através, né? Você vê o mundo cão mesmo. Eu já vi mundo cão de todos os tipos que você imaginar, desde essa coisa sistêmica de polícia com alta letalidade, de bandido fazendo barbaridade com outro bandido que traiu o movimento, tudo isso. De pessoas de bem entre aspas, cometendo atrocidades dentro de casa. Tudo isso já vivi, já testemunhei, já como jornalista já cobri o macro de entrevistar ministro da Justiça e Segurança Pública, entender o sistema de tudo isso. E na pessoa física eu já tive medo de andar em São Paulo. Eu já fui assaltada inúmeras vezes, eu não sei contar quantas. Eu já fui assaltada em diversas modalidades, com arma, com faca, com caco de vidro, sozinha, dentro do carro, a pé, estourando meu vidro para levar minha bolsa. Eu nunca sofri um ato de agressão física consumada. Era só ameaça, sim, que sempre. Pegou assim, né? Eu tive vidro no pescoço, eu tive. Mas, assim, eu nunca fui espancada, eu nunca fiquei desacordada como você, nem nada. O que acontece de um tempo para cá? Que eu acho que pode ter mudado um pouco. Primeiro, eu acho que a maternidade muda. Então, o fato de que eu ando com a minha filha de carro... Você fica um bicho, você acha, mais? Eu fico mais insegura, porque se eu tô sozinha e alguém vem me agredir, fazer qualquer coisa, mal ou bem, eu tenho... Pode ser que eu esteja completamente despreparada, né? No geral, estamos, mas eu sou uma adulta, eu sei lidar com a situação em alguma medida, e eu estaria sozinha. Se eu sou assaltada com a minha filha dentro do meu carro, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que ela faz. E essa vulnerabilidade é algo que me torna muito frágil e, ao mesmo tempo, muito pronta para falar: tem mais aqui, descer o cacete mesmo. Entende? É difícil, é muito difícil. Fica ali. A mesma coisa também, só para eu concluir assim um pouco esse raciocínio, é que, veja, eu sou uma pessoa que fui criada em ambientes mais à esquerda, mais conversando sobre direitos humanos, sobre como esses jovens, principalmente, estão envolvidos na criminalidade, muitas vezes por falta de alternativa, de seguir outros caminhos e tudo isso. E eu sigo acreditando nisso. Essa minha crença não muda. O que muda é que eu fico muito descrente da falta de políticas públicas, de solução, de coisas tá, beleza, e aí? Porque e aí? Tudo bem, isso segue sendo verdade, mas as pessoas seguem me roubando, seguem matando, seguem fazendo... E aí, então, só porque existe um problema social por trás, nós não vamos resolver? E ao mesmo tempo, o que aconteceu ontem, ninguém está mais seguro hoje. Então, qual é a justificativa que você tem para qualquer coisa? Exatamente. Então, muito pelo contrário. A estima da cidade vai para o caralho, não vai para... Entende? E aí, qual é? Aí, justamente, é fácil alguém dizer assim, e aí foi fugir para Portugal. Pode ter certeza, porque em algum momento a gente tem que cuidar da nossa existência, porque é muito difícil, é muito fácil. Eu vou para qualquer lugar que eu quero, não é perfeito, tá? É cheio de problema, tem corrupção, tem tudo, óbvio, acorda. Tem todas as coisas, tem subnotificação, tem problemas com imigrantes, mas eu posso fazer todas as coisas sem ter medo. Depois depois que aconteceu esse negócio do patins, sempre tive síndrome do pânico, mas fui piorando, fui ficando doente. E aí lá eu me curo um pouco mais, sabe? Eu entro no metrô, esqueço meus problemas e vou embora para um lado e para o outro, e eu fico emocionada, que parece uma coisa... Eu poder andar de ônibus o dia inteiro, fico lá com meu cartãozinho de doidinha do cartão navegante, que era para ser cartão conquistador, cartão colonizador, mas tudo bem, eu vou me embora. E aí eu vou, e eu me sinto viva. E aí, às vezes, que a gente falou sobre o que considera riqueza, né, é ter tempo, e que eu tenho mais tempo porque tenho menos trâmite do medo. E agora eu tenho que pegar
o carro não que eu não dirijo, mas o Uber, ou o Bolt, ou sei lá o quê. E aí eu tenho que planejar, esse lugar é muito perigoso, tem guarda. Não existe esse plano, eu boto no GPS e eu bora. Então isso me devolveu tempo, literalmente. Então isso me devolveu vida. Isso me tirou esse medo, eu poder ir para o lugar, dançar e voltar a hora que eu quiser, com a roupa que eu quiser e nada vai me acontecer. Dificilmente algo vai me acontecer. Então, eu amo isso daqui, mas... É isso. Você sabe que onde eu me senti assim, além de Londres, que também é uma cidade, era, né, uma cidade muito segura, eu não sei como está hoje, não posso atestar, certamente é mais seguro do que São Paulo, mas eu não sei se é muito segura. Mas Brasília, o plano piloto de Brasília Eu conheço. é muito seguro. Mas ele é tão farsante. Sim, ele é. Ele é uma farsa absoluta. Você sabe que quando o Rui Costa, né, logo que ele assumiu, o ministro da Casa Civil, logo que ele assumiu, acho que foi o Rui Costa que falou, os deputados precisam sair dessa ilha da fantasia, que é Brasília, e ele foi absolutamente execrado pela opinião pública. E eu lembro que na época eu falei, olha, talvez um político não devesse falar isso, né? Mas aquela ilusão te cabia ali, e não posso te julgar por aquela ilusão te caber naquele momento onde você... Cara, eu não só cabia, como eu desfrutava insanamente. E lá, vou te contar uma história um pouquinho mais comprida, se você me permitir. Vou tentar permitir, hein, gente, porque eu sou difícil. Não, se você me... Eu tô te pedindo, imagina, você não é nada difícil. Não, é porque eu me interrompo. Mas desde mais longa, eu quero ver. Não, mas pode me interromper o quanto você quiser. Mas é porque, assim, eu morava lá, eu morei lá em Brasília, entre 2011 e 2015. E eu morava num bairro, lá não é nem bairro, né? É setor, né? Setor hoteleiro. Isso. Eu morava no Jardim Botânico. Eu morava muito perto da onde o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje cumpre prisão domiciliar, inclusive. Bem pertinho. Enfim, eu era bem classe média e tal, estava inclusive desempregada, freelando, suando para pagar a conta e tal, mas meu marido tinha ido, naquela época a gente tinha acabado de juntar os trapos e tinha ido num emprego legal, então a gente conseguiu alugar uma casa bacaninha, que tinha uma piscina e tal. E Brasília tem muito isso desses pontos de contato de realidades nas bordas, né? É um pouco parecido com São Paulo nesse cidade sentido. Satélite, não é? É isso? Que eles nem chamam mais assim, né? Não. É região administrativa e tal. Tá. E eu morava relativamente próxima de uma cidade, de uma dessas regiões administrativas que chama São Sebastião, que é ali pertinho da Papuda também. Então você vê que... Nossa, você estava no babado. Isso. E a funcionária que limpava a minha casa morava em São Sebastião. Então ela pegava um ônibus só para ir lá em casa limpar. E ela era uma jovem, super jovem, que já tinha uma filha, mas, né, essas coisas da realidade. E ela chegava às segundas-feiras me contando o nível de violência que ela tinha vivido naquele fim de semana na rua. Então, tiroteio, briga, assim... A comunidade ali onde ela vivia nem era uma comunidade no sentido que a gente se acostumou a pensar de morro, de favela. Não, eu sei, eu estive muito tempo em Brasília. Tinha um alto índice de violência. E aquilo me derrubou da ilusão. Porque eu falei, nossa, mas é aqui do lado. Isso é tipo 10 minutos de carro. E ela fala, pois é. E eu comecei a pensar, falei... Gente, e era tão Ilha da Fantasia, as matérias sobre Brasília não tratam da vida real de Brasília, né? É muito raro. E aí eu comecei, então, a fazer uma reportagem sobre violência no DF, no Distrito Federal. E o que eu descobri? Eu acompanhei um caso de um assassinato, e que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou até aqui, é por isso que eu estou me dispondo a contar essa história.
Era a história de um menino chamado Charles Bronson Pereira. Meu Deus, ele já veio com o nome... Sim, com destino. Com destino ali. Charles Bronson Pereira era um garoto de 16 anos que morreu com 47 facadas no Itapuã. E o Itapuã é uma dessas regiões administrativas que fica entre o setor de Mansões Norte e o setor de Mansões Sul. E olhar de repórter, por isso que eu amo ser repórter, por isso que eu morro de saudade de ser repórter, porque sabe quando você fica absolutamente deslumbrada de existir a região mais pobre do Distrito Federal entre duas regiões chamadas setor de mansões X e setor de mansões Y? A realidade vai sempre superar a ficção, né? Não tem roteirista capaz de inventar não isso. Tem, se você não conta tem. para um roteirista, ele vai achar que você está inventando. Vai achar que você está exagerando, vamos menos. Né? E esse rapazinho, esse jovenzinho de 16 anos, era do movimento. Ele era do movimento. Uhum. E a forma como isso tornou ele absolutamente descartável para o Brasil sempre me assombrou, sempre me perseguiu. Então eu comecei a acompanhar esse caso em 2013. Isso te pegou então muito? Muito. Eu entrevistei os pais do Charles Bronson em junho de 2013, dias antes do Brasil convulsionar nos movimentos de junho de 2013. Na época das passeatas e tudo. E aí, por causa disso, por causa de todo o resto que se discutiu a partir dali, Pietra, o assunto dos 60 mil mortos por ano, dos jovens que são do movimento, que são envolvidos com tráfico a partir dos 13, 14 anos e viram descartáveis no Brasil, do fato de que eles tinham um playground para, acho que era 200 mil pessoas, coisas desse tipo, isso saiu da pauta nacional. E eu sei que parece um papo de jornalista, mas não é, estou falando como cidadã, tá? É porque essa história me atravessou enquanto jornalista, mas ela me acompanha como cidadã desde então. Ninguém nunca discutiu esse assunto de verdade. Mas ninguém se importa. Ninguém está falando... Mas... Tem os pesquisadores, tem as pessoas que estão... Tem ativista, tem gente que tenta botar isso nos olhos das pessoas. Tem, inclusive, pessoas na polícia. Pessoas... gente, que são sérias, que são bacanas, que não é todo policial que é bandido também, porque a gente também... Não, ninguém disse isso. Não. Né? Não. Enfim, o fato é que essa história me acompanhou. E aí, só para concluir, em 2018, finalmente teve o julgamento dos assassinos do Charles Bronson, que eu acompanhei todas as audiências, foram 5 anos entre o assassinato e isso é considerado um milagre no Brasil, tá? Aconteceram. De ter um julgamento de um caso de homicídio. Isso é... Tem estatística que fala que são 8% dos homicídios no Brasil que chegam a julgamento. Não é nada. Não é nada. Não é nada. E por que não é nada? É porque são essas pessoas normalmente que estão morrendo, né? Só que é isso, a gente se acostumou a assistir isso no Jornal Nacional, hoje nem é no Jornal Nacional, é no scroll da tela, né? E isso você usou para mim o termo perfeito, que é essa gamificação. A gente se tornou completamente insensível à violência com os outros e ultrassensível. Não, ultrassensível não é um bom jeito de falar, porque fica parecendo que não é justa a sensibilidade, mas a gente está cada vez mais vulnerável à violência. Sim. E, ao mesmo tempo, insensível à violência que os outros sofrem, né? E essa é uma equação que não vai fechar. E é um caráter de individualismo exacerbado. E do que também, né?
é muito difícil. Para onde a gente vai com isso? Né? Tá fazendo aquelas, tipo, papo de. Mas, cara, convém pensar, sabe? Essa gamificação que está mesmo em tudo, que está nas redes sociais, que está no chat GPT, que está em todas as tecnologias, que parece que é loucura, mas não é loucura, uma coisa tem a ver com a outra. Todas as coisas estão interligadas. Isso é para dessensibilizar. É claro que, né, a gente não está aqui, claro que a gente está fazendo aqui uma problematização chique, a gente sabe que está. Né, que quem está com fome não está preocupado com isso. Olha lá, que estão essas Patrícia falando disso. Tem toda a razão, mas assim, que bom que a gente tem tempo para pelo menos fazer um pouco, mas agora vai resolver? Não, ter que... Mas eu acho que essas pessoas estão mais preocupadas com isso do que a gente imagina. É só porque é muito difícil encontrar um caminho de saída. E todo problema que é muito difícil, a gente tende a deixar para depois, a deixar para os outros, porque tipo, como é que você começa a encarar o Everest com o primeiro passo? Enquanto uma pessoa não estiver alimentada, não estiver na escola, ali, que papo mais coisa a gente está falando isso, nos anos, sei lá, do CIEP, sei lá do que a gente... Mas se não estiver alimentada, não estiver, né, com a estima feita, como é que vai... Mas essas pessoas são as mais vulneráveis. Exato, como é que você vai? E você vê muito, né, o caso de alguém que... de inúmeros casos de mães, que se chama empregada doméstica, que seria, que isso era uma cultura totalmente comum aqui, de dormir no quartinho de trás, aquela coisa toda, que perdem filhos à torta e à direita, com uma naturalidade que ninguém vai dar para a apresentadora do programa tal, que perdeu o filho tal. Não estou, pelo amor de Deus, não é dizendo que uma morte é mais do que a outra, mas para a imprensa, para o senso comum, é sim. Então, você vê que elas estão sempre conformadas, e aí vai o mergulho aonde? Na religião, meu amor, porque é para se consolar, porque agora nessa vida não vai ter justiça, então vai ter outra, vai ter que ter essa fantasia, sem o concreto vai como? Entendeu? Aí começa, cada dia mais igreja, a igreja da parede preta, jogo do tigrinho, a gente entra no Black Mirror da loucura, com copo Stanley, e entendeu? Sorrindo, cínico para tudo. Esse é um breve resumo da nossa sociedade mas eu não atual. Mas eu quero crer, pela primeira vez, e para a gente começar a caminhar para o fim aqui, pela primeira vez em muito tempo que se mede isso, a questão da violência e da segurança superou todas as outras enquanto preocupação das pessoas no Brasil. E eu acho, posso estar iludida também, né, mas pelo perfil das pessoas que respondem a essas pesquisas, que é uma preocupação que finalmente chega a vários pedaços da sociedade, cada uma pelo seu ângulo, cada uma pela sua dor. O risco é como vão tirar proveito disso politicamente. Mas eu quero crer que o fato de que as pessoas estão olhando para isso e entenderam que, tipo, corrupção, beleza, mas o meu filho está morrendo aqui na porta da minha casa, sendo que ele acabou de arrumar um emprego, mas meu filho que saiu da faculdade foi morto por um par de tênis. Eu quero muito imaginar que isso, de algum jeito, possa alimentar algum tipo de conversa. Eu preciso acreditar nisso, porque eu não estou pronta para perder a esperança, não. Você está no seu momento, igual quando você fez a tatuagem e você olhar as aves do céu. Isso, exatamente. E eu fico na fala, acho que é de Amilcar e Chocolate, não, Cidinho e Doca, em Rap da Felicidade, que ele só quer ser feliz na favela. Nasceu é pouco, e ele diz, é o que eu gostaria, o que eu sonharia, assim. Se eles lá não fazem nada, faremos todos daqui. É necessário, na minha opinião, na minha fantasia, no que o meu desejo, né? Estamos falando de desejo, estamos abstratos até, mas se eles lá não fazem nada, fazemos daqui. Há que se organizar, há que pensar em sociedade. Há que olhar para o céu, há que olhar para o lado, há que se olhar para o lado. Tem que. Vivemos mais um dia.
É isso aí, meu amor. Eu, inclusive, gostaria muito de me solidarizar com você e com Imagina. tudo que o Rio passou. Não, assim, né? Com estar É, nesse ambiente de medo, com todos os cariocas, com todos os fluminenses, com todos os brasileiros que se sentem, acho que são todos, na verdade, que se sentem são vítimas de todos. alguma É, forma. são quase todos. Os que não são, não se sentem ou dizem não se sentir, estão em negação. Então, É, são sequestrados. E é o que eu isso. desejo para o meu povo é que consiga se reestruturar algum dia de alguma forma. Vamos um dia depois do outro. Um beijo, querida. Obrigada. Um beijo. Até semana que vem. Até. Se você chegou até aqui, é porque gosta do que a gente produz no YouTube. Mas isso aqui é só um gostinho do que você encontra no nosso streaming. E olha, a gente sabe, tem vários streamings por aí, mas vem cá, me responde uma coisa. Algum deles te explica por que a sua timeline virou um campo de batalha? Ou quais são as raízes verdadeiras do conflito Israel-Palestina? E ainda, o que aconteceu com a democracia brasileira nos últimos 40 anos, que trouxe a gente até a tentativa de golpe que condenou Bolsonaro e seus aliados? Os assuntos sobre os quais todo mundo tem opinião, mas pouca gente entende o contexto, eles estão todos no streaming para você maratonar. Quem conhece, aprova e não para por aí. A assinatura Premium ainda dá direito ao melhor da produção textual do meio, com 2 newsletters semanais exclusivas na sua caixa de entrada. Experimenta hoje. Entenda por que milhares de pessoas escolheram ser Premium.